Uma outra questão que eu queria colocar de início na minha fala é que, por conta do meu trabalho no Grupo de Atuação Especial de Educação, tenho sido convidado, com alguma frequência, para tratar de assuntos relacionados à educação inclusiva. E, depois de um tempo, isso começou a me incomodar numa medida que eu não compreendia muito bem. E, pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que é a seguinte: por que isso me incomoda e por que eu acho que esses ambientes de discussão são necessários, porque são imposição da realidade, mas eles não devem ser entendidos como um ambiente de naturalização de uma discussão, como se essa discussão fosse muito aceitável. Explico. Nós estamos aqui em 2018, no final das contas, discutindo se uma parcela da humanidade pode ou não pode frequentar espaços de outra parcela. Isso não é novo na história, né? Há algum tempo, talvez esse tipo de debate poderia estar se referindo aos negros escravizados, às mulheres. Aliás, hoje ainda, se nós verificarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a educação, um dos grandes desafios ainda é conseguir equidade entre gêneros, né, para que as mulheres tenham acesso à escola. Então, se eu chegasse para a senhora e dissesse: olha, a senhora não pode frequentar a mesma escola do meu filho porque a senhora é mulher. Hoje, acredito que, na maioria, isso geraria algum tipo de indignação. Mas nós ainda tratamos, e veja, inclusive pessoas que, bem intencionadas ou supostamente estão defendendo os direitos dessas crianças com um diagnóstico disto ou daquilo, não ficam tão indignadas quando alguém diz: olha, ele não pode estar no mesmo ambiente do meu filho. É disso que nós estamos tratando aqui. Não é? E, mais do que isso, eu acho que a fala da Adriana é muito feliz quando responsabiliza essa escola, esse gestor escolar, mas acho que nós precisamos ainda aumentar um pouco a lente, que é para entender em que mundo nós estamos inseridos. Quando a senhora Cássia, que acho que precisou ir embora, mas diz: olha, eu preciso de uma aposentadoria para a minha filha, nós não podemos esquecer que esta questão da ausência de trabalho, da ausência de renda, vai afetar, e já está afetando, milhões de pessoas, porque são refugiados, porque tiveram problemas de conflito com a legislação penal, porque tem problemas de dependência química, porque, dentro do sistema em que nós vivemos, que é um sistema determinado, histórico, de uma determinada forma de produção, de consumo, de desempenho e tudo mais, há uma série de pessoas que são consideradas disfuncionais. E, portanto, e por isso, é que é tão importante falar de educação inclusiva, e, mais do que isso, de uma sociedade inclusiva. Porque hoje, nós somos... Vou aqui fazer uma afirmação que apareceu na minha cabeça agora, mas talvez a grande deficiência que mais afeta a humanidade é a deficiência financeira. As pessoas são divididas entre quem tem dinheiro e quem não tem. Quer dizer, há muitas pessoas com transtorno do espectro do autismo excluídas do mercado de trabalho, da escola, assim como há milhões de pessoas excluídas de serviços em geral, e aqui no Brasil especialmente, porque não têm dinheiro. Né? Nós estamos falando de miséria, de desigualdade, para além da gestão escolar, que também está inserida num sistema que exige a produção desses sujeitos funcionais. Eu tinha aqui 86 slides para passar para vocês. Acho que não vai dar tempo. O senhor tem o tempo que o senhor quiser, doutor João. Mas
o que eu queria dizer, e aí, na verdade, assim, eu fiz essa introdução, que é uma apreciação, vamos dizer assim, quase de caráter pessoal, e que me aflige muito, porque eu acho que é disso que se trata. Quando nós estamos nos debates sobre educação inclusiva, nós acabamos discutindo uma coisa que não deveria mais ser objeto de discussão, que é se há algum tipo de pessoa que não pode estar no mesmo ambiente de outro tipo de pessoa. Para que vocês tenham uma ideia, em 1992, não é tanto tempo assim, um juiz na Alemanha concedeu uma indenização para um casal porque ele esteve em um restaurante e se sentiu incomodado com a presença de pessoas com deficiência intelectual. Agora, como nós tentamos fazer aqui um exercício simbólico, a gente não ensina respeito pela diversidade, a gente não ensina amor, a gente não ensina democracia em livro, em discurso. Não adianta achar que nossos filhos, por essa ou aquela razão, por essa ou aquela característica, como disse aqui o William, por uma neurodiversidade, por uma condição emocional, por um problema de saúde, etc. e tal, vai crescer no ambiente segregado, enquanto aqueles escolhidos, os funcionais, os que serão os líderes, os dirigentes, vão crescer em um outro ambiente separado, e toda noite no jantar eu vou dizer para o meu filho que está ali sendo formado para ser uma liderança, um sujeito funcional, vou dizer, olha, naquela escola, ali, está vendo aquele lugar? Tem umas pessoas que elas têm um diagnóstico diferente, vocês precisam cuidar delas depois, tal. Aí, quando ele tiver lá 20 anos e for um profissional X, um médico, um professor, que nunca conviveu na diversidade, não terá aprendido, de fato, o que fazer e como fazer. Nós precisamos superar, como a doutora Débora disse aqui, essa falsa, quase falsa, oposição entre as instituições especializadas segregadoras e a escola tradicional regular também segregadora. Não é? A única diferença é que a instituição ela é explicitamente segregadora. Então, muitas bem-intencionadas, com o desenvolvimento de alguma expertise, e normalmente com base num paradigma anterior, à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, acreditam que aquele é o melhor preparo para essas pessoas. E a escola que a Adriana retratou aqui, que, embora aceite a matrícula, não consegue olhar também para o paradigma novo da questão da deficiência e trabalhar de verdade para tornar aquele ambiente acessível. Não é? Retirar barreiras, retirar os obstáculos e de fato, dar uma educação de valorização da diversidade. Eu não gosto nem de usar o termo tolerância, porque não é disso que se trata. É muito mais do que isso. É de perceber que há beleza, que há potencial justamente nessa diversidade. E que há estranhamento porque a gente não convive. Né? Hoje, esse quadro, eu acho que ele é muito feliz, né, a mostrar como funciona a nossa escola. Escola, volto a insistir, que está inserida nesse sistema mais amplo que exige o quê? Preparo para o vestibular, competição. Né? Hoje, um filósofo coreano que tem estado em voga, Byung-Hun Chang, ele fala, nós estamos transitando de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho, da competição, do narcisismo, do individualismo, do cansaço, do infarto e da depressão. E nós precisamos pensar seriamente em como reverter isso.
E certamente não é fortalecendo esse tipo de estrutura. Então, quando eu digo da superação, em certa medida, dessa falsa discussão de oposição entre instituição especializada e escola tradicional, ambas segregadoras, nós estamos falando de uma nova escola, não é? E essa nova escola é uma escola que tem autonomia, como disse a professora aqui, que precisa conhecer o seu público, precisa desenvolver o projeto político-pedagógico de acordo com aquela realidade e precisa fazer os planos individuais de atendimento educacional especializado, levando em conta que cada criança aprende de uma maneira diferente e o que ela aprenderá, do que ela gostará, qual será o seu potencial, isso ninguém pode dizer. Nenhum laudo médico fará. Do ponto de vista institucional, e aí também para evitar incompreensões, é importante dizer, então, do papel do Ministério Público. E por isso também nós invertemos aqui a mesa, porque às vezes há uma expectativa de que, olha, o promotor de justiça vai entrar na escola, vai resolver os problemas ou vai garantir a vaga daquela criança na instituição especializada, etc. e tal. Nós temos uma Constituição. Temos. Evidentemente, não tem espaço aqui para a gente tratar, né, da teoria da Constituição e tudo mais, mas, basicamente, ela é o pacto, né, pacto político que expressa a vontade política conflitiva, evidentemente, de disputa de interesses, num determinado momento histórico. Então, nós, lá em 1987, tivemos uma Assembleia Constituinte que tratou de diversos aspectos da organização da sociedade brasileira, mas que traz ali, no artigo 1º, né, que o Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Isso tem um significado importante, que obriga a todos nós alguns comportamentos. E ali diz que um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana, né? Então, quando o Dr. Flávio traz aqui, diz, olha, nós precisamos inverter a lógica, que é a lógica do emprego pleno, de incluir para qualificar, e, no caso da educação, de incluir para aprender, e não de se preparar e aprender para depois entrar numa escola, que aí não precisa ensinar mais nada, porque a escola seletiva, a escola que faz vestibulinho, na verdade, o que ela faz é isso. Ela pega gente que já aprendeu e dá ali alguma condição para ela desenvolver uma habilidade específica ou outra. O princípio da dignidade da pessoa humana, dentre outras coisas, ele vai dizer, olha, ele se caracteriza pelo direito à participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. E eu estou insistindo na Constituição, porque ou a gente obedece à Constituição, que é a lei fundamental, ou a gente vai para um estado, então, de cada um por si, salve-se quem puder, né? Quando o promotor de justiça, portanto, avalia determinadas solicitações, e às vezes é mal compreendido, quando diz, por exemplo, que no Grupo de Atuação Especial de Educação nós seremos parceiros e atuantes para cobrar políticas públicas e das escolas privadas também, que se estruturem para uma educação inclusiva, mas que não vamos atuar em favor da institucionalização e da segregação dessas crianças, simplesmente porque a Constituição e a legislação internacional que o Brasil também ratificou determina que nós atuemos assim, né? O Estado democrático de direito também, esse conceito tem conteúdo jurídico. E o conteúdo jurídico do Estado democrático de direito é um Estado que visa a transformação social, não é? Portanto, lá em 87, os representantes, os constituintes, fazendo uma análise da situação do país, de negação de direitos, os mais básicos, ele entendeu, olha, nós precisamos, por intermédio da legalidade, portanto, aí que está a perspectiva do direito,
Mas da democracia, enquanto democracia substancial, ou seja, não é a democracia formal, simplesmente exercício do voto e acabou, a democracia substancial, que as pessoas tenham acesso e condições dignas de vida, que nós consigamos transformar essa sociedade. E o artigo 3º, que deveria ser lido diariamente, ele diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quanto tempo eu já falei isso? Pode ir, doutor. Pode ir. Bom, o Ministério Público, portanto, se insere institucionalmente nessa Constituição, que tem aqueles fundamentos que eu mencionei, e os objetivos que eu citei agora. E lá no artigo 127 diz, então, o Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Portanto, o Ministério Público tem compromisso direto com esses fundamentos do artigo 1º e os objetivos do artigo 3º. E, portanto, não pode atuar de maneira contrária a esses ditames, pregando ou postulando segregação das pessoas, sejam quais forem as categorias que nós queiramos dar. E hoje, é fato isso que a Adriana traz aqui para a nossa mesa, é muito comum nos fóruns em que eu participo com o sistema educacional, da escola ainda fazer as distinções entre, olha, esses são os alunos de inclusão, esses são os alunos de LA, esses são os de TDAH, aquela turma é a turma da Ritalina, e aí por diante. Entendeu? Então, a nossa disposição e o nosso trabalho no Ministério Público, e, claro, nos limites do que nós podemos fazer, que é o diálogo extrajudicial mostrando aos poderes públicos e às instituições privadas qual é o ordenamento jurídico vigente. E, eventualmente, na judicialização, quando esses direitos são negados, mostrar que este é o caminho inevitável a ser percorrido. Claro que com as cautelas que a doutora Débora colocou na mesa anterior, porque, evidentemente, a nossa intenção não é deixar ninguém desassistido e as necessidades individuais também podem ser avaliadas, sejam nas promotorias de infância e juventude, na defensoria pública, por advogados, etc. e tal. Fato é que a educação, no artigo 205, é direito de todos. E quando eu digo, portanto, que uma instituição especializada que trata apenas de um público específico de acordo com o laudo médico, e uma escola tradicional que também seleciona ou pelo padrão financeiro, ou pelo nível de conhecimento, ou por uma suposta homogeneização, que imagina que a população possa ter, ela não sequer poderia ser caracterizada como escola. Do ponto de vista do ordenamento jurídico, uma escola ela teria que dar conta do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. De novo, ninguém aprende a ser cidadão em apostila. Ou você exercita isso no seu cotidiano, no cotidiano escolar também, de participação, de entendendo as necessidades do outro, de entendendo as diferenças, e procurando soluções para lidar com isso da melhor maneira possível, de uma maneira ética, portanto, em que você possa desenvolver a sua felicidade, mas com o outro, ou, em algum desses pontos, a escola, que se pretende escola, está falhando. Eu acho muito interessante essa obra da Cláudia Werneck, e provocativo o título, que diz, Quem cabe no seu todos. E ela, inclusive, ela brinca, ela diz assim, olha, não há meia inclusão, assim como não há meia gravidez. Ou a sociedade é inclusiva, ou ela não é. Enquanto nós tivermos gente fora dos espaços em que todos podem conviver, esse processo ainda não estará concluído.
Recentemente, nós tivemos uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, que foi promovida por uma confederação de escolas particulares, que vejam, me perdoe se tiver alguém que participa dessa confederação, mas nós estamos em um ponto em que a pessoa vai ao Supremo Tribunal Federal para se recusar a prestar atendimento a uma determinada parcela. Pois é. Mas, felizmente, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, então, afirmou que é somente com o convívio, e aí que é o grande ponto, né? Com a diferença e com o seu necessário acolhimento, que pode haver construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Importante, quando a gente fala de educação, direito de todos, quando a Adriana traz a dificuldade de efetiva inclusão do filho dela em uma escola regular, em uma escola, né? Não gostaria nem de usar nenhuma qualificação. De novo, isso é um problema de uma escola que lida mal com a diferença. Não é com o aluno com diagnóstico de autismo ou com síndrome de Down, é com a diferença. E mais do que isso, com aquele diferente que questiona ou que causa algum tipo de alteração naquele ambiente que há séculos funciona do mesmo jeito. Então, a nossa experiência de visitas em escolas mostra que, se você tiver uma criança com deficiência, que não se movimenta, que não fala, que não faz barulho, que está ali na sala em silêncio, não haverá reclamação sobre essa criança. Agora, você pode ter uma criança que não tem deficiência, mas que simplesmente não entende o que ela faz ali parada numa carteira atrás da outra durante 50 minutos e que fica, então, infernizando o colega do lado, jogando bolinha de papel no outro, vai gerar um transtorno no ambiente escolar, tal como ele está hoje descrito. Eu gosto também de fazer uma ressalva que, às vezes, parece que a ideia é culpabilizar, não é, a escola e tudo mais, e não se trata disso. Porque, de fato, há uma angústia, assim como há uma angústia da família, há uma angústia da própria criança, do adolescente ou da pessoa que precisa se incluir naquele meio que ela não está acostumada. Mas há angústia sincera também dos profissionais da educação. E isso é preciso ter escuta também. E é por isso que eu digo que, quando a gente fala da gestão escolar, a gente precisa ir mais adiante, para tratar dos sistemas escolares. Não é? Em que medida os sistemas escolares entregam diretrizes claras para as equipes gestoras, capacitam essas equipes, dão formação continuada, em que medida as universidades fazem a formação inicial, para que essas pessoas saibam como lidar com a diversidade na escola. Não é? Então, é claro que nós acabamos falando muito da escola e criticando a escola porque é ali onde as coisas acontecem, não é? E na verdade, o que também é muito, muito comum é que, nesse campo da educação inclusiva, se institua um discurso em cadeia da descrença e do caos. Então, quando a gente ouve a mãe de uma jovem de 26 anos dizendo ela não aprende, ela não consegue trabalhar, é porque ela aprendeu a acreditar nisso. E ela vivenciou isso na história pessoal. Não é? Que poderia ter sido diferente. Uma história que poderia ter sido diferente. E é para isso que nós trabalhamos na perspectiva da educação inclusiva. Não é? É claro que é um processo em construção, as dificuldades são muitas, e eu acho que eu já tinha muita coisa para falar, mas o que eu queria dizer e deixar, então, como recado do Grupo de Atuação Especial de Educação, é que o GEDUC, o Ministério Público, fiscalizam
os sistemas educacionais, estadual, municipal, as redes privadas, que prestam serviço público por autorização, não é? E são fiscalizadas também pelo sistema público, e estará sempre aberto a discutir, a ouvir e articular esforços com aqueles que queiram cumprir as normas e cumprir a meta de inclusão plena, que é uma necessidade de uma sociedade melhor, de um processo civilizatório mais avançado. O que é importante ficar claro é que nós não estamos fechados às dúvidas, às angústias de todas as partes envolvidas nesse processo, mas nós temos que ter a intencionalidade de uma construção conjunta dessa nova forma de ensinar, dessa nova escola, né? A questão das entidades especiais, portanto, precisa ser repensada como fez a APAE de São Paulo, não é? Há espaço para todos. Essas entidades sérias prestaram um serviço fundamental e ainda prestam um serviço importante e possuem conhecimento especializado sobre isso, mas hoje, de acordo com a legislação, e importante dizer, como a Débora disse, legislação que foi conquista de movimentos de e para pessoas com deficiência, né? Não foi o promotor aqui, a doutora Sandra, que resolveram ir lá nos organismos internacionais ou na Constituinte e dizer, olha, nós achamos que é melhor assim e queremos assim. Não, isso é uma luta histórica por inclusão social destas pessoas que conseguiram transformar isso em lei, e nessa legislação o espaço para o atendimento educacional especializado e, portanto, o espaço para entidades que queiram auxiliar o processo de educação inclusiva é complementar e suplementar, nunca substitutivo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João. Eu, por mim, ficaria ouvindo o senhor o dia inteiro, mas não vamos, né, temos que dar andamento aos trabalhos e liberar o auditório. Temos perguntas para esta mesa? Ali, por favor. Bom, Seu nome e a pergunta para quem? Patrícia. Bom, como eu já tinha falado antes, eu posso vir aqui como duas frentes. Eu sou bióloga, sou professora do Estado. Trabalhei, pelo menos, em mais de 15 unidades do Estado. Conheço bem a realidade do que é a educação dentro do Estado. Eu queria que toda a parte teórica dentro da educação fosse cumprida. Mas, infelizmente, a teoria é bonita, a prática já nem tanto. Eu conheci alunos de inclusão que eram cadeirantes, por exemplo, e dentro do Estado de São Paulo eu não conheci nenhuma escola que tivesse elevador. Mas escadas, há muitas. Eu mesmo, nesse momento, eu dou aula para uma aluna do 3º ano, que tem síndrome de Asperger, né? Ela é alfabetizada, e ela é uma menina incrível, por sinal, mas eu vejo professor entrando e saindo da sala de aula e ela não fazendo nenhuma atividade. Eu sou bióloga, eu levo as atividades que eu acho que competem a ela, que ela tem capacidade, mas eu também falo que eu também falho com ela. Eu falho com ela por quê? Porque eu tenho mais 300 alunos e a estrutura toda de educação está falida, desculpa, é verdade, está falida. É triste. Eu tenho um filho de 10 anos e eu tenho uma sobrinha de 12 que é autista. E é triste ver
o nível de educação que a gente está no estado de São Paulo. Não sei, eu dei aula em Minas também, e o nível é o mesmo. Tá? Os professores que têm boa vontade, eu falo, eu não sou perfeita, mas eu tenho a maior boa vontade, trabalho em projeto, faço o que eu posso dentro das escolas, que eu trabalho. A gente faz o que pode, mas a estrutura está horrível. A fala é muito bonita, as exigências são gigantes, mas as possibilidades são pequenas. Eu tento, sinceramente, passar o melhor, mas eu não sei o que vai ser daqui por diante. Os alunos ali, ditos normais, né, que a gente gosta de colocar, muitos professores usam isso, eles já não têm uma educação de qualidade ali dentro. Os que são inclusão, nossa, coitados, menos ainda. E eu vejo lá na lista de presença, escrito, o laudo na frente. Porque é isso que eles se tornam, laudos. Ah, o aluno laudado. É isso que eles se tornam, infelizmente. A minha sobrinha, ela estudou no município, a minha irmã mora em Campinas, tá? Ela foi na ADACAMP, ela passou pelo hospital da PUC, ela depois estudou, até agora, os 12 anos, em escola particular também, que chamava-se como se era grande de inclusão, mas não é. Eu fiz estágio na escola dela. Um horror a escola. Agora, a minha irmã e o meu cunhado estão tentando colocar ela no Instituto Ser, que é um instituto que, como vocês estão falando, né, não é uma escola, mas é um instituto que tenta profissionalizar, colocar, incluir esses alunos, essas crianças, porque, sinceramente, eu chorei no primeiro vídeo que passaram, falando da mãe, que a ideia é, eu, como mãe, o que eu quero é que o meu filho seja feliz. E a mãe de autista, o que quer é que, antes que a mãe e o pai morram, eles estejam sendo vividos por eles mesmos, vamos dizer assim. É isso que eu tento para minha sobrinha, é o que eu desejo mais. E eu vejo isso nos olhos da minha irmã todo dia. Então, se esse Instituto Ser, que eles estão com um processo aí com o Ministério Público, se ele não tem capacidade de colocar a minha sobrinha no mercado de trabalho, sinceramente, não vai ser a escola pública que vai ter essa capacidade, tá? Eu falo isso porque eu estou inserida ali dentro e, infelizmente, toda essa fala, tudo isso que a gente vê aqui, não é a realidade que eu vejo todos os dias na escola. Qual é a sua escola? A minha escola é a Escola Professor Francisco Álvares, em Campinas. Essa é a escola que eu estou inserida agora. E é uma escola até que relativamente boa, só que a minha escola só tem o diretor, a coordenadora e uma secretária. Não tem vice-diretor, não tem mais nada. A menina que acompanha essa que tem o TEA, ela mais fica na secretaria do que junto com a menina, porque realmente não tem funcionários na escola, não tem inspetor, não tem nada. Então, é por isso que eu falo, a realidade dentro das escolas é outra. Doutor João Paulo? Mas, Patrícia, é justamente por isso que nós estamos aqui, porque, se fosse realidade, nós não precisaríamos estar aqui, não é? Se a sociedade fosse inclusiva, se as pessoas com deficiência estivessem trabalhando, estivessem numa escola que acolhe, que é boa para todo mundo, os problemas estariam resolvidos. A questão é que não é incomum, aliás, é o normal, é o ordinário, que as conquistas normativas, as pesquisas, as discussões acadêmicas venham antes da concretização dos direitos. Não é? Quer dizer, quando havia escravidão, primeiro veio a discussão sobre liberdade, a luta sobre liberdade, para que ela se tornasse realidade. Não é? Essa escola que você descreve, que é uma escola ruim para todos, né? Ela, em certa medida, ela é inclusiva, né? Porque inclui todo mundo num padrão de educação que não é o melhor. É justamente essa escola que
quer dizer, objeto dos inquéritos civis, das ações civis públicas, mas da presença, principalmente cotidiana, de educadores, de familiares, que pretendem transformá-la. Não é? Ou então, quer dizer, qual é a alternativa? Vamos nos conformar e voltar para trás? E voltar, então, ali, como estava dizendo o doutor Flávio, bom, já que o sistema de trabalho não recebe, vamos tirar as pessoas do sistema de trabalho, elas vão receber um benefício qualquer e resolvemos assim a situação. Bom, já que a escola não dá conta, vamos colocar todas as pessoas de volta para onde elas estavam. Agora, a pergunta que eu faço, há 30, 40 anos atrás, onde estavam essas pessoas? Elas estavam melhor do que hoje? Eu gostaria de só, se eu tiver a oportunidade, eu queria só dizer que a realidade que a gente encontra na escola pública, municipal e estadual, é essa mesma. A gente tem profissionais que querem fazer acontecer e precisam de ferramentas de apoio, que foi dito aqui. Quando a gente fala de acessibilidade, é profissional de apoio, estratégia tecnológica, estratégia pedagógica, é tudo que envolve o que é a acessibilidade, né, desse aluno, para dar garantia para ele de usufruir da escola como todos os alunos. E o que a gente tem é uma escassez de material humano, independente não só da parte de professor, mas desse material de apoio tão necessário e tão importante para a escola. Isso é um dos problemas mais graves que a gente tem, por exemplo, enfrentado na inclusão do aluno com autismo no país todo, né? Os profissionais de apoio, eles estão cada vez mais escassos, então esse aluno vai para a escola, a gente tem um planejamento de atendimento educacional especializado, que é o que foi colocado aqui, o PPP, ou o PEI, né, que a gente também poderia chamar Plano Educacional Individualizado. Por exemplo, o do meu filho não foi pronto, não está pronto ainda, não foi feito. Eu estou sem professor de atendimento educacional especializado, porque a escola entendeu que isso é uma coisa que tem acontecido. A gestão escolar entendeu que a Diretoria Regional de Ensino estava mandando muito desse tipo de aluno para a escola. Eu escutei isso no conselho escolar, porque eu faço parte do conselho da escola. Esse tipo de aluno está vindo, essas famílias estão vindo aqui achando que a nossa escola tem muita estrutura, porque os professores têm um trabalho de compromisso. Os professores têm um trabalho de compromisso para com os seus alunos. Mas nós não temos, precisamos de apoio. Então, o que a nossa diretora fez, sabiamente? Ela não solicitou o cargo que ficou aberto agora em janeiro, que a professora de atendimento educacional especializado pediu licença do cargo. O cargo ficou aberto. Então, o que ela sabiamente fez, ela engoliu essa solicitação na secretaria até que o nosso sistema de liberação de vagas pudesse ser fechado. Olha que coisa boa. Pois é, mas nem ela, mas nem ninguém. Mas isso que eu quero dizer. Essa é a realidade que a gente enfrenta nas escolas, nesse ponto. Você entende? Então, o que a gente precisa é ter um olhar do acolhimento ao professor, porque ele precisa de informação, mas, acima de tudo, dar instrumento às secretarias, nas suas instâncias maiores, os sistemas educacionais, precisam trazer esses profissionais de apoio para dentro da escola, para que a escola não comece a boicotar a sua própria efetivação. Entendo, a questão aqui não é discutir a atitude em si, mas é exemplificar como as escolas lidam com as problemáticas que elas não conseguem resolver. Então, isso é um problema sério, faltam os profissionais. Então, por isso que eu acho que o discurso, na verdade, não. O que a gente precisa é abrir o olhar, como familiar, é saber que a gente precisa ter essa força de ir na escola e dizer que é o nosso direito, de ir nas secretarias de educação e dizer que a gente precisa fazer com que dê certo, porque o sistema inclusivo ele não pode ser fadado ao fracasso por incompetência de gestão. É isso.
Obrigada, Adriana. Pois não, senhora. Oi, eu resolvi fazer uma pergunta depois da fala da Adriana, né? Porque o meu filho foi diagnosticado com autismo quando tinha 2 anos. Eu tenho sorte de ter sido bem novinho. Então, eu corri atrás das terapias, ele ficou em escolinha particular. E, quando ele completou 6 anos, aí veio o dilema de ir para a escola regular, e eu procurei as escolas do Estado e vi que não havia condição nenhuma que ele frequentasse nenhuma delas. Eu pedi na Secretaria de Educação, eu fui informada de um colégio particular que fazia um excelente trabalho, eu pedi na Secretaria de Educação e eu não fui atendida. Me mandaram para essas instituições que fazem segregação, que é exatamente o que elas fazem. Eu não me conformei com isso, porque eu sabia que aquela escola poderia atender muito bem o meu filho, então eu procurei um advogado e entrei na justiça. Meu filho está com 15 anos, eu estou 9 anos com processo na justiça, que o promotor simplesmente disse que o que eu queria era uma escola de luxo, porque a escola está num bairro nobre, e o processo continua andando. Meu filho fez 15 anos agora em dezembro. Depois de 3 anos, meu marido conseguiu um segundo emprego, e aquele emprego era somente para pagar essa escola, e nós conseguimos colocar o meu filho na escola. Mudamos de bairro, mudamos para a Zona Sul, viramos a nossa vida de ponta cabeça, o que a gente faz para correr atrás, né? E agora, com a crise, o meu marido perdeu esse outro emprego, então perdemos a condição de manter o meu filho na escola. O meu filho está com